Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, então, nós vamos continuar falando sobre a Rússia. Vamos falar primeiro sobre o socialismo. Em um ambiente, então, de grande revolta e pobreza, facilitaram a penetração do socialismo na Rússia. Com base nelas, intelectuais e operários russos organizaram-se em vários partidos políticos e tendências socialistas. E em 1898, eles se juntaram e formaram o Partido Operário Social Democrata Russo. Mas seus líderes, que foi o Lenin e o Georgy Plekhanov, tiveram que deixar a Rússia devido às perseguições políticas. Quando foi em 1903, um dos membros desse partido dividiram-se em dois grupos, que foram os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, eles defendiam que os trabalhadores podiam conquistar o poder participando normalmente das atividades políticas. Acreditavam ainda que era preciso esperar o pleno desenvolvimento capitalista na Rússia e o desabrochar das suas contradições para se dar início efetivo à ação revolucionária. Como esses membros tiveram menos votos em relação a outro grupo, eles ficaram conhecidos como mencheviques, que significa minoria. Já os bolcheviques, eles eram liderados por Lenin e defendia que os trabalhadores somente chegariam ao poder pela luta revolucionária. Pregavam, então, a formação de uma ditadura do proletariado, na qual estivesse representada a classe camponesa. Com esse estudo, então, vários adeptos ficaram conhecidos como bolchevique, que significa maioria, porque esse partido teve maior número de votação. Em janeiro, então, de 1905, um grupo de operários participava de uma manifestação pacífica em frente ao Palácio do Inverno de São Petersburgo, que era uma das sedes do governo. O objetivo que eles tinham, então, era de entregar um abaixo-assinado ao czar pedindo melhorias na Rússia. O documento não chegou a ser entregue, porque o czar mandou que seus soldados atirassem contra a multidão. Muitos manifestantes morreram e milhares ficaram feridos. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento e provocou uma onda de protestos em todo o país. Os populares, então, reagiram ao Domingo Sangrento, promovendo, então, uma série de greves e revoltas. A mais famosa delas foi a revolta dos marinheiros do encouraçado Potemkin contra os castigos corporais e a fome que eram submetidos na marinha czarista. Então, essa onda aí de rebeldia culminou em levantes populares organizados pelos sovietes. Diante dessa pressão, o czar promulgou uma constituição e permitiu a convocação de eleições para a Duma, que era o parlamento. A Rússia, então, tornou-se uma monarquia constitucional, embora o czar ainda concentrasse grande poder e o parlamento tivesse a sua atuação limitada. Na verdade, pessoal, o governo ganhou tempo e organizou reações contra as agitações sociais. Então, estas eram assembleias de operários, soldados ou camponeses que se organizaram após a Revolução de 1905. Ainda no mesmo ano, outro fator de descontentamento foi a derrota na Guerra Russo-Japonesa, porque a Rússia perdeu o conflito para o Japão, que era considerado um povo inferior, e teve que ceder algumas ilhas para o país.